Olá, eu sou Simone Bos Hernandes, eu sou diretora do Colégio Estadual Cidália Rebelo Gomes, Ensino Fundamental e Médio, localizado na Ilha dos Valadares, no município de Paranaguá, no núcleo de Paranaguá. Estou gravando esse vídeo para apresentar um plano de ação para o PDE 2022. Falar um pouquinho sobre o contexto do nosso colégio. Como já falei, está localizado na Ilha dos Valadares, que possui uma população de mais de 30 mil habitantes. Nosso colégio é a única instituição a ofertar os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio para essa comunidade. Atualmente, temos 1.500 alunos, divididos em 45 turmas, em 3 turnos e ainda mais 4 turmas de PMA, que é o Programa de Mais Aprendizagem. Vou falar um pouquinho para vocês agora da minha situação problema, a qual elenquei no meu plano de ação. Foi com relação ao primeiro ano C, do período noturno, a qual, após análise do primeiro trimestre, percebemos um baixíssimo índice de rendimento e desempenho escolar, um alto índice de infrequência e um alto índice de indisciplina. Após análise do rendimento dos alunos, diálogo com os professores, equipe pedagógica e análise da documentação de 2020 e 2021, percebemos que 80% dessa turma foi atendida nos anos de pandemia pelas atividades impressas, o que agravou ainda mais a defasagem de conteúdos desses alunos. Podemos afirmar que esses estudantes saíram de um 7º ou de um 8º ano presencial para um primeiro ano do ensino médio. E para enfrentamento desse problema, elenquei 3 eixos no meu plano de ação: a observação de sala de aula, o acompanhamento da aprendizagem e o acompanhamento da frequência. Com relação à observação de sala de aula, primeiramente temos que organizar o cronograma de hora-atividade para atendimento aos docentes. Agendar durante a hora-atividade com os docentes o dia, a aula, a quantidade de tempo que faremos a observação de sua aula. Importante que também ele nos diga quais serão os conteúdos por ele abordados durante a aula observada. E também é muito importante levarmos a ficha de observação de sala de aula, onde constam quais critérios serão observados e acordar com o professor quais serão esses critérios. Muito importante deixar claro que essa prática da observação de sala de aula não é em nenhum momento uma fiscalização, uma supervisão, um encontrar de erros ou uma pressão. Ela é uma prática de parceria, onde os profissionais da escola, juntos, na troca de experiências, tentam encontrar formas de melhoria das aulas e, consequentemente, de melhoria do desempenho dos nossos estudantes. Durante a observação de sala de aula, é muito importante nos posicionarmos de forma bem discreta, de não interromper a aula do professor e de, principalmente, não chamar a atenção dos alunos. Levar a ficha de observação, onde constam os critérios a serem observados, e realizar as anotações dos pontos positivos e dos pontos de atenção, mas de forma bem discreta. Após a observação de sala de aula, já no feedback formativo, iniciar sempre a conversa com o professor, apontando o positivo, os pontos positivos da sua aula, elogiando seu trabalho e nos colocando à disposição sempre para ajudá-lo. A seguir, nós podemos dizer quais foram os pontos de atenção observados por nós e sugerir as metodologias ou as formas de melhoria desse ponto de atenção. Com relação ao segundo eixo, que é o acompanhamento da aprendizagem, podemos dizer que a Prova Paraná
ela está entre um dos mais poderosos instrumentos de diagnóstico que as escolas hoje têm em mãos. Porque após a correção da prova Paraná, após a análise do Power BI, nós temos os relatórios onde constam os descritores com maior número de acertos e os descritores com menor número de acertos. Os alunos que se sobressaíram no desempenho da prova Paraná e os alunos que necessitam da atenção de seus professores. Então, a partir dessa análise do Power BI e dos descritores com menor número de acertos, nosso colégio realiza uma realimentação desses conteúdos 15 dias após esse diagnóstico e realizamos depois um simulado com questões retiradas do RCO com esses descritores que foram elencados pela prova Paraná com um menor número de acertos. Após a correção, então, desse nosso simulado, nós colocamos num gráfico tanto os resultados da prova Paraná quanto os resultados do nosso simulado. E daí podemos visualizar quais são os conteúdos descritores que estão sendo desenvolvidos em desenvolvimento e quais ainda precisam de uma maior atenção por parte dos docentes. Também é importante falar no acompanhamento da aprendizagem a questão do acompanhamento da atividade dos professores. Sempre ter esse diálogo aberto com os professores, sempre sugerindo o uso de metodologias ativas, tanto as que necessitam do uso das tecnologias, quanto as que não necessitam. Realizar, né, durante a atividade essa troca de experiência sempre. Estimular os docentes a usar as plataformas, porque elas são instrumentos também muito importantes de melhoria da qualidade das aulas. A Redação Paraná, o Inglês Paraná, a Alura e o Matific. Também um outro instrumento bem importante, a qual temos há pouquíssimo tempo no nosso colégio, mas que já temos percebido bastante resultado, é o Educatron. Também estimular, conversar, ensinar o professor como usar mais esse instrumento de melhoria da qualidade das aulas, que é o Educatron. E também, nesse eixo acompanhamento da aprendizagem, não podemos deixar de citar o programa Mais Aprendizagem, que é um programa onde os alunos que são direcionados para ele têm, por parte de seus professores lá do PMA, o objetivo de sanar aqueles conhecimentos dos quais o aluno está com maior dificuldade de aprendizagem. Muito importante termos o acompanhamento do rendimento desses alunos no programa de Mais Aprendizagem, porque a partir do momento que ele aprende aqueles conteúdos que ele tinha dificuldade, ele pode ser substituído por um outro aluno que precisa de uma maior atenção. E com relação ao acompanhamento da frequência, o último eixo, importante falar que a primeira ação é a busca ativa. Nós sabermos identificar quais são os alunos que estão evadidos da escola, já desistindo, e os que a gente diz que são os pula-pula, que faltam algum dia da semana sem nenhum motivo. De que forma nós realizamos essa busca ativa? Através da análise do BI presente na escola, do RCO e do diagnóstico dos representantes de turmas, o instrumento de representante de turmas que o colégio tem. Após a identificação desses alunos que estão infrequentes, é importante conversarmos com os alunos e responsáveis, pais e responsáveis, para saber o motivo dessas faltas. Então, agir pontualmente no que precisa ser feito. Deixar bem claro para os pais que eles são responsáveis por mandar seus filhos para o colégio, que essa é uma responsabilidade deles e que nós temos que ser parceiros nessa ação. E que mesmo depois da identificação na busca ativa dos alunos infrequentes do pula-pula, mesmo após a conversa com os alunos, mesmo após a conversa com os pais, registro de ata com os pais,
se mesmo assim os alunos não retornarem para a frequência em sala de aula, nós temos que inseri-los no sistema SERP, que é o Sistema de Rede de Proteção, que é mais um braço do colégio na busca, na ajuda para esses alunos retornarem às aulas presenciais. Bom, gente, esse foi o meu plano de ação.